dia, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Andréia, aqui o nosso ponto aqui do fiscal também existem alternativas para preservar o caixa, né? Desde a decretação do estado de calamidade, né, e da implementação das medidas de isolamento social, o governo federal, especialmente o governo federal, teve uma reação muito rápida para tentar preservar os microempreendedores, as microempresas e as empresas de pequeno porte, né? Sendo que a primeira medida adotada pelo governo já foi em 18 de março. Né? E essa medida é uma medida importante que trata aí da prorrogação do prazo de vencimento de tributos, né? Essa é uma medida que, de certa forma, ela traz um alívio de caixa, ainda que momentâneo, né? Mas importante. Para as empresas, então, que estão sujeitas ao Simples Nacional, o que nós tivemos de medida com relação a essa prorrogação de prazos, né? Teve a postergação, então, em 6 meses para o pagamento dos tributos federais que compõem a prestação mensal do Simples e o adiamento em 3 meses para o pagamento dos tributos estaduais e municipais que compõem a prestação mensal do Simples. Então, por exemplo, a parcela que vence hoje, dia 20 de maio, foi prorrogada para 20 de novembro com relação aos tributos federais e para 20 de agosto com relação aos tributos estaduais e municipais, sendo que esse pagamento ele poderá ser feito sem juros e sem a multa de mora, já que a gente teve então um alongamento do prazo aí do vencimento desses tributos. Um ponto de atenção aqui é que os pagamentos deverão ser feitos em guias distintas, com vencimentos distintos. Uma guia para os tributos federais e outra guia para o ICMS e para o ISS. Importante destacar aqui que todas essas orientações quanto à emissão de guia, prazo de pagamento, código de receita, né, de recolhimento desses impostos, estão todos no site da Receita Federal, fácil consulta e acesso, tá? Outra medida importante ainda no âmbito do Simples Nacional foi também o adiamento da entrega das declarações, das obrigações acessórias. Esse adiamento foi para o dia 30 de junho, tá? Agora vamos olhar um pouquinho para o MEI. O MEI também foi beneficiado com as medidas de prorrogação de vencimento de tributos. E aqui nós estamos falando do INSS, do ICMS e do ISS, que são apurados por meio do programa gerador do DAS-MEI. Houve a prorrogação aqui em 6 meses. Então, a prestação que está vencendo hoje deverá ser quitada em 20 de novembro, também aqui sem juros e sem a multa de mora. Aqui, só um destaque para o contribuinte que recolhe os tributos por meio de débito automático, o MEI que tem já o débito automático programado na sua conta corrente, os valores também serão recalculados, observados esses novos vencimentos. Pela informação que nos veio da Receita Federal, o programa já vai estar parametrizado para observar os novos vencimentos dos impostos. Ok? Outra medida aqui que vale destacar que o governo federal implementou com relação aos parcelamentos federais. Então, os microempresários e os microempreendedores que têm programas de parcelamento federal em andamento, na última sexta-feira agora foi adotada uma medida também de prorrogação, e aqui agora é em 3 meses, do prazo de vencimento das prestações mensais dos tributos, aqui, claro, apurados no âmbito do Simples, incluindo aqui o MEI. A parcela, então, aqui um exemplo, a parcela com vencimento em maio deverá ser paga em agosto. As parcelas vencidas em junho serão pagas em outubro e as parcelas vencidas em julho, em dezembro. Aí, acho que podemos mudar de slide, por favor? O governo, aqui agora, outras medidas que são importantes da gente destacar, que são aplicáveis aqui para todos os contribuintes, e aqui não só aqueles optantes do Simples e do MEI, tá? Então, nós temos aqui uma importante medida que foi a suspensão, e aqui sem multa e encargos, do recolhimento do FGTS das competências referentes a março, abril e maio, que poderão ser recolhidas parceladamente entre julho e dezembro de 2020 e sem impacto na regularidade dos empregadores junto ao FGTS. Então, você vai conseguir emitir sua certidão de regularidade fiscal aqui do FGTS normalmente.
a redução a zero da alíquota do IOF incidente sobre as operações de crédito pelo prazo de 90 dias. Essa medida beneficia tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. E aqui, um ponto que vale destaque é que essas novas linhas de crédito que foram abertas pelo governo no contexto da Covid dispensam a apresentação de CND para a obtenção dos novos empréstimos. Tá? A gente sabe que a CND é tão importante aqui, né, na atividade empresarial. Por conta disso, então, essa medida do governo é muito benéfica. E outra medida com relação à CND também foi a extensão do prazo de validade das certidões que ainda não venceram. Então, se a sua certidão está válida, ela vai ter uma extensão de prazo por mais 90 dias. Essa foi uma medida adotada tanto pelo governo federal e também foi adotada aqui, por exemplo, pelo Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo. Mais uma medida importante foi a suspensão da cobrança dos débitos inscritos em dívida ativa. Então, apesar de você ter um débito, tá, a cobrança continuou, foi inscrito em dívida ativa, o governo vai segurar o envio daquela carta cobrança para o contribuinte para a quitação desse débito, né? Também pelo prazo de 90 dias. Especificamente aqui no estado de São Paulo e no município de São Paulo, houve a suspensão da penosa medida do protesto das dívidas fiscais, né, que causa tanta dor de cabeça para os contribuintes, né? Então, por 90 dias vai ser suspensa o envio de protesto de dívidas fiscais e também da positivação do nome do contribuinte no CADIM, né, que também pode trazer um embaraço aí na liberação dos créditos, né, e de novos financiamentos. Agora aqui só vale destacar mais um ponto, e aqui são medidas que atingem contribuintes que não estão sujeitos ao regime diferenciado de tributação, que esses contribuintes também foram beneficiados com medidas de prorrogação de prazo de vencimento de tributos em 90 dias. Então, aqui no caso, nós temos os vencimentos de PIS, COFINS e INSS patronal e também das prestações de parcelamentos federais, também em 90 dias. Além disso, houve a redução em 50% da contribuição das empresas para o Sistema S por 3 meses, das competências relativas a abril e junho. E o governo federal também afastou a incidência do imposto de renda na fonte e do INSS nos casos de suspensão ou redução da jornada de trabalho, quando a empresa complementa os valores a serem pagos ao empregado pelo benefício emergencial mencionado pela Cibele aqui no início da nossa apresentação. Bom, como vocês puderam notar, as medidas fiscais já adotadas se concentram em prorrogação do prazo, né, de vencimento de tributos, dos parcelamentos e das obrigações acessórias, né? Apesar de serem importantes, essas medidas representam um alívio de caixa momentâneo, dado que alcançam um período de março a maio. E a pergunta que fica aqui é: será que vai ter uma sobrecarga dos contribuintes, né, quando eles tiverem que quitar os débitos que foram prorrogados com os débitos correntes? Isso vai afetar o seu caixa mais lá na frente, lá em agosto, setembro, outubro, né? E aqui cabe um alerta que o prazo de duração de quase todas essas medidas cessa agora em junho, né? E uma dúvida surge: será que o governo continuará sensível à situação dos microempresários com a adoção de novas medidas ou até a prorrogação dessas medidas já existentes? Considerando que a crise sanitária e econômica, elas se agravaram nesses últimos 2 anos, inclusive com o alongamento das medidas de isolamento social, é possível que haja uma pressão para a implementação de medidas que, de fato, tragam alívio, né, e tranquilidade para os microempresários. Vamos aguardar, então, aqui as cenas dos próximos capítulos, né? E agora, mudando um pouquinho o nosso olhar para outro setor da economia, que também tem um papel importante no combate à crise, dado que também supre a atuação governamental aqui em determinadas áreas. Ao que parece, o governo não aliviou muito a burocracia enfrentada pelo terceiro setor e pelas instituições sem fins lucrativos, né? Letícia, uma questão bem importante que surgiu aqui
através da Ana Cláudia, eu acho que justifica a gente voltar no ponto das medidas fiscais do governo de suspensão do pagamento de encargos do FGTS, assim como aquelas suspensões dos impostos no âmbito do Simples e do MEI. Porque a dúvida da Ana Cláudia, de todo pertinente, é o seguinte: tudo bem, suspendeu a minha obrigação, né, de março, abril, maio, por exemplo, né? Mas lá na frente eu vou ter que pagar tudo de uma vez? Ou vai ser possível uma negociação? Bom ponto. Com relação ao FGTS... Deixar claro isso, porque vale para parcelamento, vale para simples, né? Pois não. Aqui a gente tem que fazer uma distinção entre o FGTS e os outros tributos e parcelamentos. Para o FGTS, então, a gente teve a suspensão do pagamento dos meses de março, abril e maio, que poderão ser quitados a partir de julho, de forma parcelada até dezembro. Então, o FGTS vai ser diluído entre julho e dezembro, os meses que você não recolheu, que seriam março, abril e maio, tá? Com relação aos tributos, e aí a gente está falando das prestações mensais aí do Simples e do MEI, onde houve a possibilidade de prorrogar esse pagamento para daqui 6 meses ou 3 meses, esse pagamento não vai poder ser feito dessa forma diluída. Então, quando maio, que se prorrogou para agosto, por exemplo, o contribuinte vai ter que pagar o mês de maio em agosto e o mês de agosto também em agosto. Então, ele vai pagar 2 meses em um só. E é aqui que a gente colocou que vai ter essa sobrecarga e que talvez o governo possa ficar mais sensibilizado com relação a esse ponto e tentar uma medida aí nesse meio do caminho, como fizeram com o FGTS. Né? Isso ainda não tem, então, para os tributos no âmbito do Simples e do MEI, e também não tem para os parcelamentos. Tá? Você vai ter um acúmulo de tributos e de prestações no mês em que teve a postergação. Exatamente, por enquanto, né? Uhum. Vamos ver até como vem, como você falou, a pressão no mês de junho para que isso se alongue.